Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno Oliveira, no nosso Minuto Eleitoral, um momento de direito eleitoral. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, eu já até coloquei para vocês no Facebook de qual seria, a respeito da representação proporcional. Quando eu falo de representação proporcional, eu estou mencionando os sistemas eleitorais, um dos sistemas eleitorais vigentes em nosso país. Então, nós sabemos que hoje nós temos o sistema majoritário, pelo qual nós elegemos os chefes dos poderes executivos em nível nacional, federal e municipal, estadual, claro, não podemos esquecer, e também nós temos o sistema proporcional, que é aquele que elegerá os deputados, sejam eles federais, estaduais ou distritais, e também os vereadores no âmbito municipal. Então, quando eu falo de sistema proporcional, como eu disse para vocês, todos aqueles referentes às vagas no legislativo, claro, referindo-se aos deputados federal, estadual e municipal, exceto o Senado Federal, ou seja, o senador, porque ele será eleito pelo sistema majoritário. No sistema proporcional, o que é importante a gente tratar como conceito? O eleitor, ele terá a opção, quando for votar, em votar no candidato ou votar no partido político. Então, veja, ele tem essa liberdade para votar no candidato ou no partido político. Quando ele vota no partido, nós chamamos esse voto de voto de legenda. O voto no candidato específico, ele poderá votar, então, para qualquer deputado ou vereador, dependendo do pleito que se trata. E quando nós falamos de partido político, imaginemos a seguinte situação. Suponhamos que o eleitor ele digita o número do candidato de forma incorreta, mas ele digita os dois primeiros dígitos que se referem ao partido político de forma correta. Esse voto ele será direcionado ao próprio partido político, ok? Muito bem. Como que é feito o sistema proporcional? Para eu chegar no sistema proporcional e para que o candidato seja eleito, é importante que nós sigamos alguns procedimentos. Muito bem. Para que eu possa eleger um candidato no sistema proporcional, é importante que eu siga alguns procedimentos. O primeiro deles é o cálculo do quociente eleitoral. O quociente eleitoral nada mais é que o número mínimo de votos para preencher uma cadeira, ou seja, uma vaga. Então, se o partido político ou a coligação, claro, não atingiu o quociente eleitoral, ele não poderá dar prosseguimento, ou seja, ele não poderá participar da distribuição das cadeiras no processo. Daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo para clarificar, né, para clarear, perdão, esse exemplo que eu estou dando. Então, veja, para eu calcular o quociente eleitoral, que é esse número mínimo de votos para preencher uma cadeira, eu preciso pegar o número de votos válidos em dados para todos os partidos ou coligações. Esses votos válidos excetuam-se os votos brancos e os votos nulos e divido pelo número de cadeiras que está sendo disputado nesse processo. Nesse resultado, eu vou desprezar a fração se igual ou inferior a meio e equivaler a 1 se superior. Por exemplo, vamos imaginar que essa divisão de 2.400,8. Perceba que essa fração foi superior a meio. Então, na verdade, o quociente eleitoral é 2.401. Suponhamos que dê 2.400,3 é igual ou inferior a meio. Portanto, o quociente eleitoral ele é arredondado, no caso aqui, para 2.400, ok? Então, o quociente eleitoral é o número mínimo de votos para preencher uma cadeira. Feito o cálculo do quociente eleitoral, nós vamos verificar qual partido e qual coligação não atingiu esse quociente eleitoral
não atingido, excluo ele da jogada do próximo procedimento. Aqueles que conseguiram alcançar o quociente eleitoral, perfeito. O próximo passo será o cálculo agora do quociente partidário. O que é o quociente partidário? O quociente partidário será o número de vagas que o partido ou coligação terá direito. Então, primeiro você calcula o quociente eleitoral, por quê? Veja só, o quociente partidário ele será igual ao número de votos que o partido ou coligação recebeu, dividido pelo quociente eleitoral. Diferente do quociente eleitoral, no quociente partidário, se der fração, por exemplo, 2.400,3,8, desprezamos a fração e consideramos só a forma arredondada. Então, no quociente partidário, desprezo a fração. O que é o quociente partidário? O número de vagas que o partido ou a coligação terá direito. Ok? Muito bem. Vamos imaginar que estava sendo disputadas 10 vagas de vereador para o município X. 10 vagas para vereador. Então, nós calculamos o quociente eleitoral, fizemos o quociente partidário, aí tinha lá o partido A, B, a coligação AB e o partido C. O partido A, ele teve 2 vagas, o partido D, 3, a coligação AB teve 3 e o partido C teve 1. Somando o número de vagas que foram distribuídas, nós percebemos que temos 9 vagas distribuídas. Ou seja, consegui preencher as 10 vagas? Não. Então, sobrou uma vaga. Isso é chamado de sobra. Quando na distribuição do quociente partidário ficar faltando vagas, nós temos que fazer a distribuição. Nós temos que fazer, então, a distribuição das sobras. Como que é feita a distribuição das sobras, pessoal? Nós pegamos o número de votos válidos dados para o partido, né, ou coligação, divido pelo número de candidatos a que ele já tem direito. Por exemplo, vamos distribuir aqui a 10ª vaga, certo? Eu pego, vamos imaginar que o partido A teve 3.000 votos. Eu pego 3.000 votos que ele já teve, divido pelo número de vagas que já é direito dele, mais 1. Esse valor vai dar 3.000 dividido por 3.000. E eu faço isso para o partido B, faço para a coligação AB e para o partido C. Desta feita, eu vou verificar qual apresentou a maior média. Aquele que apresentou a maior média receberá essa última vaga. Se sobraram, por exemplo, 2 vagas, primeiro eu faço a distribuição da primeira vaga, da primeira sobra, depois eu faço da segunda sobra, e assim sucessivamente, ok? Uma das grandes mudanças pela reforma política foi a seguinte, veja só, vamos imaginar então que o partido A, ele teve direito a 2 vagas. Como que era feito antes? Como que esse partido A, ele agora a quem ele vai conferir a vitória? Simples, ele vai conferir a vitória àqueles 2 candidatos mais votados dentro do partido. Então, isso é feito uma autonomia dada a esse partido, ou seja, os 2 mais votados vão aí ser eleitos. Agora é o seguinte, se esse partido A teve 2 vagas, para que esses 2 mais votados sejam realmente os eleitos, eles precisam ter atingido no mínimo 10% do quociente eleitoral. Ou seja, então o partido A ele teve direito a 2 vagas. O João, do partido A, ele teve 4.000 votos e o Pedro teve 3.000 votos. Suponhamos que o quociente eleitoral era 3.500. Perceba que o Pedro, vamos lá, eu preciso então, para conferir a vitória aos 2, que eles tenham atingido pelo menos 10% do quociente eleitoral. 10% de 3.500 é 350. Atingiram? Atingiram. Se um deles, porventura, não tivessem atingido, veja que sobraria uma vaga. Eu teria então que fazer o quê? Novamente fazer a distribuição de sobras. É o que diz assim, é o que diz aqui, ó. Os lugares não preenchidos serão distribuídos de acordo com o artigo 109 do Código Eleitoral, que
realmente aborda a questão da distribuição de sobras. Ok? Temos uma exceção no quociente eleitoral. Veja, se nenhum partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Ok? Sobre a questão dos suplentes. Na definição de suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima. Perceba, então, que a votação nominal mínima ela é exigida para quem? Os titulares. Se cair na prova, você sabe que isso não é exigido ao suplente. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á a eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período de mandato. Coloquei para vocês, nesse material, 3 jurisprudências a respeito do cálculo da eleição proporcional. Gostaria que vocês fizessem a leitura desse material. Primeira jurisprudência diz o seguinte, que no caso, olha só, para cálculo da média, deverá ser considerada a fração até a 14ª casa decimal. Então, vamos imaginar lá o quociente, a distribuição de sobras, né? Lá na distribuição de sobras, então, nós vamos considerar, vamos imaginar que dá um número assim, 2.400,3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos considerar até a 14ª casa para fins de conferir aí a distribuição da vaga. Ok? Na jurisprudência 2, o que nós temos? Veja, a jurisprudência, vamos imaginar que haja um empate de médias entre as legendas no quociente partidário. Então, vamos imaginar que o partido A, B e C, os dois apresentaram média de 1.000. Como que isso é resolvido? A jurisprudência do TSE tem sido no sentido de que, no caso de empate das médias entre 2 ou mais partidos, considerar-se-á o partido com maior votação. Ok? E a jurisprudência 3 traz para nós um terceiro critério de desempate. Veja, a jurisprudência da Corte é no sentido de que a regra do artigo 110 do Código não se aplica à hipótese de empate entre partidos ou coligações. No caso de ocorrer empate das médias e no número de votos recebidos pelas coligações, ter-se-á como terceiro critério de desempate o número de votos nominais recebidos pelas coligações, essa jurisprudência do ano de 2001. Ok? Muito bem, o que eu quero fazer agora para a gente aqui é traçar um exemplo, né, a respeito do cálculo do sistema proporcional. Então, o que eu quero fazer? Eu vou abrir aqui um novo slide para a gente fazer justamente o cálculo, fazer um exemplo aí a respeito do sistema proporcional. Então, vamos a um exemplo prático disso. Percebamos o seguinte, tem um município X, o município X ele vai distribuir 5 vagas para vereador. Então, participou dessa eleição o partido A, o partido B, a coligação AC, nós tivemos votos brancos e nós tivemos votos nulos. Então, perceba o seguinte, o partido A, eu vou trabalhar com números inteiros para facilitar a minha vida, tá bom? Tá bom, gente? O partido A teve 1.000 votos, o partido B teve 2.000, a coligação AC teve 1.500, votos brancos nós tivemos 50 e votos nulos nós tivemos 100. Então, veja, primeiro passo para distribuir as vagas é fazer o quê? O cálculo do quociente eleitoral, não é? Como que eu faço o cálculo do quociente eleitoral? Eu pego o número de votos válidos, então eu desconsidero brancos e nulos. Então, foram 1.000 mais 2.000, 3.000, 4.500 e divido pelo número de vagas a preencher, que é 5. Então, o quociente eleitoral, nesse caso aqui, deu... Vamos ver aqui, 45 por 5 é 9, então quociente eleitoral 900. O que isso significa? Para que esse partido ou coligação possa continuar no processo de distribuição de vagas, ele precisa ter alcançado, no mínimo, 900 votos.
Algum não alcançou? Não, todos alcançaram, não foi? Vamos então agora calcular o quociente partidário. O quociente partidário, como que é feito o cálculo? Eu pego o número de votos do partido e divido pelo quociente eleitoral. Então, 1.000 dividido por 900 vai dar 0, alguma coisa, né? Então, veja, 1.900, não, desculpa, né? Estou ruim de conta. 1.000 dividido por 900 vai dar 1, alguma coisa. Só que no quociente partidário, a gente despreza a fração. Então, quantas vagas, por enquanto, esse partido A tem direito? Uma vaga. Vamos ao partido B. Partido B, 2.000 dividido por 900, vamos dar, vai dar 2, alguma coisa. Como nós desprezamos a fração, então, como há desprezo de fração aqui, o que nós vamos fazer? 2, alguma coisa, desprezou duas vagas. Agora, a coligação AC teve 1.500, né? 1.500 dividido pelo quociente eleitoral 900, total de quantas vagas? Vamos lá. Vai dar mais ou menos 1, alguma coisa, não é? Mas, então, o que a gente considera? Somente 1. Quantas vagas foram distribuídas? 1 mais 2, 3, mais 1, 4 vagas. Não foi? O que nós precisamos fazer agora? Veja que falta uma vaga. Então, nós vamos fazer a distribuição de sobra, que é uma sobra só. Como que eu faço a distribuição de sobras, pessoal? Eu pego o número de votos do partido e vou dividir pelo número de vagas que ele já tem. No caso A teve 1, mais 1, não é? 1.000 dividido por 2, 500. O partido B, 2.000 dividido por duas vagas mais 1, né? 2 vagas mais 1, 3. 2.000 dividido por 3 vai dar 600 e alguma coisa, não é? Deixa eu voltar aqui, perdão, pessoal. Vamos agora, então, à coligação AC. A coligação AC, ela fala para nós o seguinte. Então, eu tenho 1.500 votos, divido por 1 mais 1, 1.500 dividido por 2, 750. Qual foi o que apresentou maior média? A coligação AC, não foi? Então, se a coligação AC apresentou a maior média, desta forma, ela terá direito à próxima vaga. Então, ao invés de uma, ela terá direito a 2, o B continua com as 2 e o A continua com uma vaga, ok? Distribuímos as 5 vagas para o município X. Agora, a distribuição interna do partido deverá respeitar aquela alteração da reforma política. Para que um candidato possa assumir, ser eleito, ele precisa ter alcançado, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Ok? Ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? Não deixem de me procurar, mandar e-mail, para que a gente possa realmente abordar isso de uma outra forma para ficar mais claro. Pode ser esse tipo de questão objeto de prova discursiva, de questão fechada, a CESP adora esse tipo de questão. Então, qualquer coisa, me procure, me mande e-mail ou também pela própria página no Facebook. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, bons estudos e foco nos TRS. Tchau, tchau.